Bom, nós estamos voltando com o Câmara em Forma Especial com o médico infectologista Alexandre Naime Barbosa. Hoje é 23 de setembro e a gente continua agora, doutor, queria propor para o senhor um pedaço mais conversado, assim, da nossa entrevista, de dúvidas minhas e de outras pessoas, né? Quando eu falo que o doutor vem aqui para ser entrevistado, muita gente pergunta isso, pergunta aquilo, que pode ser a sua dúvida também. Então eu vou perguntando, o senhor vai falando meio rapidinho, assim, de uma forma bem clara, né, para as pessoas, de uma forma leiga, né? De uma forma leiga lá para minha vozinha que está lá em casa assistindo. Bom, a gente estava falando das certezas e das dúvidas a respeito do coronavírus. Então, o senhor já falou um pouco a respeito do contágio, como que se dá, como que acontece, e dos cuidados que a gente tem que ter para prevenir ser contaminado, né, porque a gente tem que ir retomando a vida com esses cuidados. As pessoas têm muita dúvida a respeito da janela imunológica, dos testes e do diagnóstico, vamos assim dizer. Primeiro, quando o senhor fala, né, o RT-PCR, o teste ouro, o SWAB, que tipos de testes que tem, qual a diferença entre eles? Eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade, né, às vezes, de entender por que um é mais indicado do que o outro, ou em que momento um é mais indicado que o outro. E, por exemplo, se eu fizer um teste e der negativo, eu estou liberada, o que significa a tal da janela imunológica que a gente às vezes escuta falar e também não... Então, falando de teste, nós temos que separar os testes para a Covid-19 em testes diretos e testes indiretos. Os diretos é o que a gente considera como padrão ouro, que são os que a gente usa no dia a dia, que são os melhores, que é o tal do RT-PCR, o SWAB COVID, que é o exame do cotonete, que eu pego um pouquinho da secreção do fundo do nariz e do fundo da garganta e vou procurar o material genético do vírus da Covid-19, do novo coronavírus, vou procurar o RNA lá dele. Esse é o melhor teste, é o único teste, na verdade, que serve na prática clínica, porque você consegue diagnosticar quem realmente está com a infecção. Então tem que ser em pacientes com sintomas, mesmo que leves, como o Botucatu fez desde o começo, testando todo mundo com sintomas gripais desde o segundo, terceiro ou sétimo dia é o período ideal. Então esse é o que deve ser usado. Existem os testes indiretos, que são muito disponíveis porque são os mais ofertados, principalmente através do teste rápido, né? Não aqui em Botucatu, mas em outras cidades, que são testes indiretos que se baseiam na produção de anticorpos. Como a gente já falou, a produção de anticorpos tem dois problemas principais. Primeiro, existe a tal da janela sorológica ou imunológica. Demora de 10 a 14 dias para o organismo começar a fabricar os anticorpos. E até 10 a 14 dias, o indivíduo já está, muitas vezes, 81%, como a gente disse, já resolveu a infecção, foi um resfriado, uma gripe, não teve nada. Então, não vale para o tipo de diagnóstico, porque isso se chama janela sorológica. É o tempo que o sistema de defesa demora para fabricar os anticorpos, e nisso o paciente pode estar, inclusive, já recuperado, ou, infelizmente, já na forma grave ou ir a óbito. Por isso, é a importância de você procurar o vírus de forma direta com o PCR. E o segundo ponto pelo qual a sorologia falha muito, é um péssimo método para diagnóstico, é a chance de falso positivo. Esse teste cruza muito de anticorpos, como eu já falei, com outras infecções do passado que a gente teve por alfa-coronavírus, que tem uma semelhança bastante importante com beta-coronavírus, que é esse da novo coronavírus, e você tem um resultado falso positivo. A pessoa não tem Covid, mas cruza com esses resfriados antigos, ou cruza com dengue, cruza com outras infecções. Então, pelo alto índice de janela sorológica ou janela imunológica, que em termos técnicos a gente chama de falso negativo, e pelo alto índice de falso positivo, até 50% dos testes sorológicos, desses testes indiretos, principalmente o teste rápido, dão falso positivo, você não tem utilidade disso na prática clínica. Então, para que servem os exames sorológicos, os testes rápidos, os testes indiretos? Para inquéritos epidemiológicos. Então, quando a Prefeitura de Botucatu vai fazer os testes rápidos, não é para saber se o indivíduo está doente, é para saber se ele já teve contato e dá para corrigir, obviamente, quando você pega uma amostra populacional, esse excesso de falso positivo que o exame dá. Você coloca numa fórmula matemática, faz uma média, tira esse excesso e aí você consegue ter ideia de quantas pessoas já tiveram contato. Isso é importantíssimo para as estratégias de política de saúde pública. Quer ver um exemplo? Manaus. Manaus
essa semana teve um índice de 66% de positividade de anticorpos para a Covid-19, mesmo corrigido. Isso mostra que aquela tragédia que aconteceu alguns meses atrás expôs grande parte da população, deu um excesso de óbito, corrigindo por 100 mil habitantes. Manaus é de longe a capital brasileira com o maior número de óbitos por 100 mil habitantes. E agora grande parte da população tem anticorpos. Mas a que preço? A que preço se deu isso, né? Isso é imunidade de rebanho ou é a mortalidade do rebanho? Então, é por isso que os testes sorológicos são usados, para você estimar quantas pessoas já tiveram contato. Mas veja, com o tempo, como eu já falei, você vai perdendo a capacidade de produzir esses anticorpos e mesmo, então não dá mais para fazer esses cálculos. Por isso essas testagens precisam ser seriada, precisa ser sempre feita. Então essa é a diferença entre os testes diretos e os testes indiretos. Então, para eu, Adriana, saber se eu estou com Covid, é se eu tiver sintomas, ou se alguém próximo de mim tiver sintomas, a gente vai falar já sobre isso, né, como que funciona a testagem aqui em Botucatu. Se a gente fizer esse teste, o do cotonete lá, o que todo mundo tem uma afliçãozinha só de ver na tela da TV. Esse é o teste padrão ouro, né, é a procura direta da sequência viral. Atualmente também a gente está já partindo para um estudo final, inclusive já fazemos isso para rastreio, usando ao invés do cotonete a saliva. Então, a saliva também é um material que pode conter o vírus, e até por isso a transmissão por gotículas faz todo sentido. E o pessoal do Laboratório de Biologia Molecular, junto com a gente da Infectologia, lá no Hospital das Clínicas, já fazemos o rastreio de pessoas assintomáticas por coleta de saliva. Então, isso já conseguimos até fazer como se fosse uma patente, porque fica muito mais fácil coletar saliva do que coletar o suave, né? Por enquanto não está validado, mas tudo indica que a saliva no futuro possa ser tão bom e ser equiparado ao suave. Mas as duas usam a mesma técnica, que é a procura do material genético do vírus, tanto no suave, que é a secreção de fossa nasal e orofaringe, quanto na saliva. O método é o mesmo, só muda o material que é colhido. Certo. Outra pergunta também que tem a ver com isso que a gente estava falando é: alguém que eu conheço ou alguém próximo de mim testou positivo, está com Covid, está com sintomas ou está sem sintomas, mas testou, está positivo. O que é que eu faço com essa pessoa? Como ela tem que agir e o que eu tenho que fazer no meu ambiente? Faz de conta que é uma pessoa que mora na minha casa, uma pessoa próxima mesmo. Então, se uma pessoa tem sintomas de resfriado, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, ou mesmo de gripe, febre alta, dor forte no corpo, indisposição, tosse intensa, aqui em Botucatu nós temos o Disque Covid, o 3811-1519, e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar o local para testagem e, se for necessário, inclusive acompanhamento domiciliar, que é muito legal com a equipe de médicos e enfermeiros e profissionais da saúde. E essa testagem aqui em Botucatu é feita pelo padrão ouro RT-PCR. Testando positivo, essa pessoa tem que ficar, no mínimo, 10 dias isolado do início dos sintomas, não da coleta, né? Então, por exemplo, o indivíduo começou a ter sintomas no dia 1º de setembro. Então, testou positivo no dia 4. Ele vai ficar em isolamento até o dia 10 de setembro, sendo que os últimos 2 dias, as últimas 48 horas, obrigatoriamente, com ausência de sintomas, assintomático. E sempre ir contando o número de dias a partir do último dia de sintoma. Então, se a doença demorou 12 dias, 13 dias, 14 dias de sintomas, conta mais 48 horas, mais 2 dias. Então, isso funciona para a pessoa com Covid confirmada. E quem teve contato? Você estava na casa com uma pessoa, por exemplo, que foi diagnosticada com PCR positivo. Você, então, tem que separar dessa pessoa, porque não é certeza que você se infectou, como a gente discutiu anteriormente na entrevista, e ficar num período de quarentena de observação de sintomas por 2 semanas, 14 dias. Você pode manifestar sintomas e ficar positivo para a Covid em até 14 dias, de 2 a 14 dias. Isso é muito chato, a gente sabe, né? A pessoa sem sintoma tem que ficar isolada porque teve contato com alguém positivo, mas é o mais correto a se fazer, porque pode demorar até 14 dias para você iniciar os sintomas e ficar, então, com o PCR positivo e começar a transmitir. Então, quer dizer que mesmo que se você fizer o teste, por exemplo, né, meu marido testou positivo,
e eu não tenho sintomas, mas testei e testei negativo. Eu posso estar na minha janela imunológica? Não, o exame direto, o PCR, não tem janela imunológica. Tá. E a gente só testa pessoas sintomáticas, porque não é certeza que você se infectou. Você pode muito bem ter ficado com uma pessoa positiva e não ter se contaminado pelos motivos pelo qual a gente explicou. Então, você vai ficar num período de quarentena, que isso se chama quarentena de verdade, por 14 dias para ver se você vai ou não desenvolver sintomas, de 2 a 14 dias. Só vai ser testado se você tiver sintomas, porque se passar esses 14 dias e você não teve nada, ou você não se infectou, ou você teve uma infecção assintomática e não está mais transmitindo, e aí pode sair do isolamento. Então esse é o ritual que se deve seguir para não propagar o vírus para frente. Certo. Aí então o meu marido que testou positivo fica lá isoladinho num quarto, num banheiro separado, se puder, ou se não, com todos os cuidados, usando máscara, ele e eu, né, dormindo em quartos separados. Distanciamento social e higiene das mãos. Isso. E eu continuo, e eu fico observando o que acontece comigo. E você não pode, você tem que fazer isolamento, tem que ficar em isolamento social, porque você pode estar transmitindo e ainda não ter iniciado os sintomas. Então, é por isso que é super importante que as pessoas que estiverem em contato, imediatamente, contato de um caso positivo, imediatamente também entrem em isolamento. Não só o caso positivo, mas aquelas que têm possibilidade de positivar. Certo. E o meu marido, nesses 14 dias, ou até o final, os 48 horas depois do final dos sintomas, o senhor vai vendo se eu estou falando certo, seu resumo aí, doutor. Ele continua transmitindo, ele é potencialmente um transmissor. Exatamente. Por isso que não pode aquelas pessoas que a guarda foi na casa aqui em Botucatu, né, que tudo se joga na política, né? Ah, nossa, mas a política pública não está dando conta. Ah, mas também o gestor não colocou. Mas o cara estava lá, eu testei, um tempo atrás estava com sintomas, eu testei negativo, mas eu preenchi lá o papelzinho que eu tinha que ficar na minha casa. E todo mundo que mora comigo ficou na minha casa, Exato, né? exatamente. Nessa quarentena, vamos assim dizer, bem forçada mesmo. E aqui em Botucatu a gente viu muita gente perambulando por aí. Eu acho que nós temos que separar muito bem o que é de responsabilidade do cidadão, que é um ato de cidadania, um ato de respeito, de empatia ao próximo. Então, essas regras de flexibilização, uso de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos e não sair de casa se estiver sintomático, é algo que a gente tem que incorporar como hábito de vida. Como, por exemplo, não jogar lixo para fora do carro. Eu estava chegando aqui, vi um pessoal jogar sacolinha para fora do carro no meio da rua Amando, ou cigarro, bituca de cigarro, ou não cuspir no chão. São atos ou não deixar água parada para não fazer criadouro do mosquito da dengue. São coisas que nós temos que incorporar como hábitos de respeito à saúde pública da coletividade. E tem coisas que são da esfera do governo, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, obviamente, né, disponibilizar um teste, disponibilizar a rede de assistência à saúde, políticas de flexibilização, isso é da esfera governamental, mas também a gente não pode, né, querer que o governo faça tudo para a gente, né? Isso tem, por exemplo, respeitar, não sair de casa quando eu testei positivo ou quando eu tive contato com alguém positivo, é uma responsabilidade do cidadão. Com certeza, né? O senhor estava falando, eu pensei aqui, quantos por cento o senhor acha, assim, que a pandemia vai crescer, vai sair do controle ou vai melhorar, dependendo da ação do poder público? Quanto depende do poder público e quanto depende de nós, cidadãos, para estancar essa pandemia do jeito que a gente está vivendo? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu vou dizer que 100% depende da população, porque as ações políticas, na maioria das vezes, infelizmente, acabam sendo moduladas pelo o que a população quer. Infelizmente, algumas regras de flexibilização não fazem o menor sentido do ponto de vista científico. Por exemplo, agora há pouco eu estava dando uma entrevista sobre retomada das torcidas em jogo de futebol. Isso não era para estar sendo discutido. Torcida de futebol
De longe não é uma atividade essencial, faz muito mais sentido a gente discutir a retomada das escolas, retomada de atividades econômicas super importantes como as dos peritos do INSS, do que falar de torcida de futebol. Mas isso está na pauta política muito antes, por conta, infelizmente, de pressões que vários segmentos da sociedade fazem. Então, respondendo a tua pergunta, se a população, se a sociedade fosse mais antenada em relação ao que é realmente importante para ela, e é isso que deve ser cobrado do setor público, os governantes teriam atitudes diferentes. Então, isso é o que está no centro da discussão. Felizmente, nós temos na esfera municipal de Botucatu esse controle muito bem feito. Todas as ações de política que foram tomadas até agora foram respaldadas por um comitê municipal que é composto por médicos lá infectologistas de outras especialidades do Hospital das Clínicas, pela supervisão do Hospital das Clínicas, por médicos da faculdade da Unesp, pelo pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Então, tudo foi pensado de forma casada. É lógico que há divergências e é saudável que haja divergências, que a gente ouça dois pontos extremos de uma mesma discussão, mas se chegando num ponto comum para a coletividade. O que não pode é haver uma ação extremista, tanto de um grupo ou de outro, que, por exemplo, pregue a não flexibilização radical, o isolamento e em detrimento da atividade econômica, ou o outro lado, que também é tão perigoso quanto o negacionismo, dizer que nada está acontecendo, vamos voltar ao normal. Nenhuma dessas duas respostas é boa, nenhuma. É bom que se chegue num meio termo de uma flexibilização responsável para que a gente possa retomar alguma das atividades com segurança, mas sem um excesso de risco. Doutor, uma coisinha assim, uma definição agora, né? Até que é pauta de grupo de família, pelo menos lá no meu já foi. Aglomeração. O que significa isso? É uma torcida organizada? O que é? Porque tem gente que acha que aglomeração é mais que 2. Definição de aglomeração. Mais do que 6 pessoas, 7 para mais, que não fazem parte do mesmo grupo familiar ou domiciliar. Poxa, se eu moro com a minha esposa e meus 2 filhos, eu já estou tendo contato ali. Então, isso não é aglomeração. Se a minha família é um pouco maior, né, tem casas que moram muito mais pessoas. Por força do domicílio, do núcleo familiar, isso está preservado ali. É óbvio que essas pessoas têm que ser controladas para não transmitir umas para outras, mas isso é um núcleo. Agora, se eu não tenho, por exemplo, meus amigos que não moram comigo, familiares que não moram comigo, mais do que 6 pessoas é considerado aglomeração. E nunca eu vou num evento com até 6 pessoas, que não faz parte do meu grupo domiciliar ou familiar, se eu tiver sintomático. Ainda que os indivíduos assintomáticos, que não têm sintoma, possam transmitir, a transmissão é menor do que um indivíduo com qualquer sintoma, mesmo de um resfriado simples ou de uma síndrome gripal. Então você está vendo que isso é mitigar o risco, é diminuir o risco. Eu não estou zerando, porque se eu coloco 6 pessoas em contato que não faz parte do mesmo grupo, eu tenho um determinado risco, mas um risco menor. Por exemplo, eu vou num restaurante, vou fazer um encontro social. Mas acima de 6, por que 6? Porque acima disso, os modelos matemáticos mostram que o índice de transmissibilidade fica muito maior. Você acaba ficando mais perto, acaba se aglomerando mais. Então, parece um número mágico, mas isso tem sua explicação científica e matemática. Esse é o significado de aglomeração. Então, por isso que alguns estabelecimentos aqui em Botucatu já colocaram até assim, né, restaurantes, né, o máximo sem reservas e o máximo com 6 pessoas na mesa. Esse é um procedimento ok, então. Porque tem gente agora que já está querendo sair, né, doutor? Se o senhor puder dar uma diquinha sem, com moderação. Não, sem... isso é o que significa flexibilização. É o que eu falei, nós vamos viver nessa situação, um painel otimista, pelo menos até meados de 2021, num painel pessimista, meados de 2022. Nós temos que aprender a lidar com a situação. Então, eu vou num restaurante, vou num evento público, os estabelecimentos eles têm lá uma metragem, X metros quadrados, então se coloca um espaço de 4 a 8 metros quadrados por pessoa, no máximo de 6 pessoas reunidas. Os garçons, o pessoal de staff, essas coisas, eles têm que, obviamente, estar usando máscara quando for servir os alimentos, higienização das mãos. Há risco ou não há? Lógico que há risco. Eu ir num restaurante e não ir no restaurante faz diferença.
Mas é aí o que se pondera, né? Nós vamos querer essa flexibilização ou não? Isso é uma flexibilização um pouco mais responsável e de menor risco do que uma praia lotada. Ainda que, mas praia é ambiente aberto, isso não tem nada a ver. O vírus se transmite por transmissão respiratória, a gotícula. Então, ainda que numa praia eu tenha vento, esteja aberto, se a pessoa estiver próxima de mim, menos de 1,5 m, ela vai receber a gotícula no rosto. Ou a pessoa que estiver passando ali, o vento levar a gotícula. Ou transmissão por contato. O vírus não fica boiando no ar, não é uma transmissão aérea, como é de outras doenças, como por exemplo a tuberculose. A transmissão por aerosol na Covid-19 é rara, só acontece mais em ambiente hospitalar e em alguns procedimentos que a gente faz no paciente. Pensando também que a praia não é um lugar de fácil higienização das mãos toda hora, né? Porque você não tem muitas torneiras ali, então... Mas há como flexibilizar a praia, por exemplo, é só não fazer aglomeração. Se eu vou na praia, eu vou num local menos visitado, mais vazio. As imagens de Ipanema e Copacabana mostram algo surreal, porque as pessoas ficaram aglomeradas num trecho da praia. A Copacabana e Ipanema são praias grandes, ou a Praia da Barra, né, no Rio de Janeiro, enquanto setores da praia ficaram completamente vazios, ou seja, as pessoas realmente queriam ficar aglomeradas, porque dava para fazer o distanciamento. E o que não aconteceu em outras cidades, por exemplo, Santos não teve isso no feriado de 7 de setembro, porque a prefeitura teve mais fiscalização. Guarujá e Praia Grande parece que tiveram. Então, tudo depende muito também da população, da fiscalização, da responsabilidade que o cidadão tem em cada cidade. E é bom a gente estar falando disso, mesmo que seja agora, porque outubro tem feriado, novembro tem feriado, dezembro, férias, calorzão aqui, né? Então, Brasil, né? Vamos continuar falando desses comportamentos adequados aí. Doutor, e em relação ao tratamento, houve algum avanço? Já passamos pela fase de cloroquina, de anticoagulante, de corticoides, antibióticos. Hoje, qual que é o tratamento padrão? O que hoje tem comprovação científica contra a Covid-19, em casos moderados e graves, então casos que são internados, né? Casos então que estão na enfermaria ou casos que estão na UTI, é o uso de corticoide em pacientes de enfermaria que precisam de muito oxigênio através daquelas máscaras ou pacientes intubados. Então, o corticoide aí faz toda a diferença, isso já está incorporado já há pelo menos 2, 3 meses. O uso de anticoagulação em pacientes que têm fenômenos, que têm consequências tromboembólicas. Então, a Covid-19 leva a infarto agudo do miocárdio, a acidente vascular encefálico, leva a necrose de ponta de dedo. Em alguns pacientes, então, eles apresentam esses fenômenos tromboembólicos. Nesses casos, tromboembolismo pulmonar, a famosa TEP. Nesses casos, por exemplo, a gente usa anticoagulação plena, deixa o indivíduo anticoagulado, mas só nesses casos. A Covid leve, aquela que é tratada em casa, ambulatorialmente, não existe nenhuma comprovação científica de benefício de qualquer droga, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxamida, vitamina D, zinco, ozonioterapia retal, seja o que inventarem por aí. Infelizmente, até agora, nenhuma droga fez a diferença em relação à Covid leve. É realmente sintomático e você vai ter uma melhora do quadro se você tiver naqueles 81% que não vão evoluir para a Covid moderada grave. E aí fica a dica, né? Como eu faço para evitar uma complicação? Como eu posso saber se eu não estou nesses 19% e precocemente para o hospital? Porque no hospital a gente faz o quê? Basicamente, além do corticoide e de algumas medidas que a gente faz em termos de evitar pneumonia bacteriana secundária, uso de anticoagulante em alguns casos de fenômenos tromboembólicos, o oxigênio. Isso é fundamental, porque a Covid-19 é uma doença sistêmica, mas que afeta principalmente o pulmão. E essas pessoas têm baixo nível de oxigenação no sangue. Então, basicamente, a gente dá oxigênio, quer seja por máscara ou, em alguns casos graves, por intubação. Como saber se eu preciso ir para o hospital? Porque, às vezes, a falta de ar é intensa. O saturômetro, aquele aparelhinho que você coloca no dedo, e isso a rede municipal básica de saúde faz constantemente nos pacientes que estão sendo seguidos ambulatorialmente. E aí, quando a saturação começa a atingir níveis críticos, eles vão para o hospital e podem ou não ser internados. Esse, então, é o estado da arte no tratamento da Covid-19. Por isso que é importante notificar, né? Fazer contato na Central Covid, que a gente já conversou também
sobre isso nas outras entrevistas, que a pessoa às vezes fala, né, é só uma gripezinha, amanhã eu já estou bom, né? E parece que de repente, do nada, essa evolução acontece assim de uma hora para outra. O senhor pode até comentar sobre isso, e eu queria que o senhor já aproveitasse e falar um pouquinho sobre as sequelas. A gente já sabe? Cada dia parece que aparece uma coisa nova aí de sequelas. Então, falando um pouquinho da parte inicial da resposta, né, sobre como fazer se eu estou com sinal ou sintoma, né? Qualquer sinal, mesmo que mínimo, de resfriado ou de síndrome gripal, fazer contato, né, através do disco Covid, o 3811 1519, você vai ser testado com RT-PCR, o melhor teste, o teste do swab, o teste do cotonete, e se positivo, você vai ser monitorado. A doença, geralmente, 81%, como eu disse, vai melhorar espontaneamente no 7º, 8º dia, fica ótimo, já volta à normalidade, por isso que no 10º dia já pode sair do isolamento. Agora, 19% pode evoluir para Covid moderado ou grave. E esses casos precisam de hospitalização. Por isso que é tão importante saber se você tem Covid ou não, ligando para a central e fazendo o teste, e você vai ser automaticamente monitorado. Eu estou falando do setor público, mas o setor privado faz a mesma coisa. O pessoal da Unimed faz o mesmo tipo de atendimento. Muito bem. Em relação à sequela, as pessoas que venceram a Covid-19, infelizmente, nós estamos aprendendo isso agora. Parece que cada vez mais se acumula casos de insuficiência respiratória crônica. Muitos pacientes evoluem com necessidade de uso de oxigênio domiciliar, principalmente aqueles que ficaram na UTI, que tiveram um quadro pulmonar mais grave. Fenômenos também de sequela neurológica, então ficam com dor de cabeça por um período muito grande de tempo, dificuldade de raciocínio, lentificação do raciocínio, alguns pacientes que tiveram derrame com dificuldades de movimentação de membros ou que tiveram infarto. Então, o que a gente chama hoje de síndrome pós-Covid. É uma parte da ciência nova, porque, obviamente, a gente está aprendendo isso com o tempo. As sequelas pulmonares parecem ser muito importantes, um percentual significativo das pessoas que foram internadas. Demora, mesmo em casos leves, para você voltar ao fôlego normal. Então, essas pessoas que fazem atividade física, mesmo que mínimas, vão ter dificuldade durante algum tempo. E os fenômenos neurológicos, né, nós estamos aprendendo que também são bastante frequentes. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. A pessoa com mais tempo de Covid que é conhecida tem 9 meses. Então, quanto tempo dura essas sequelas? Não sei. Nós vamos aprender isso, por isso que é importante continuar pesquisando, fazendo ciência em cima da Covid-19. E falando agora da ciência, a gente vai chegar naquilo que todo mundo quer ouvir, né? A vacina, doutor, que já chega como uma bênção, né? Todo mundo esperando isso, mas também com muita fake news já em torno, né? Que a vacina chinesa não é boa, que a outra que é boa, que você viu que lá de um lugar parou de fabricar, aí eu não vou tomar não, né? O que o senhor tem a dizer para a gente a respeito da vacina? E ela é hoje, o senhor já falou, mas queria reforçar aqui, o primeiro, o mais próximo método que a gente está vislumbrando mesmo para superar essa pandemia? A vacina, eu colocaria de forma um pouco diferente. A vacina não é uma bênção, a vacina é uma promessa, é uma esperança que a gente tem. E, na verdade, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando agora, em setembro, de 9 candidatas, de 9 possibilidades de vacina que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Tem vacinas desenvolvidas por indústrias chinesas, 2 delas estão em teste no Brasil. Tem vacinas desenvolvidas por laboratórios americanos, Pfizer, a Moderna. Tem vacinas desenvolvidas por laboratórios europeus. São diversas estratégias distintas, alguns com vírus atenuado não, com vírus, com modelo de vírus, adenovírus, que é um outro vírus, mas com material genético do vírus da Covid-19. Tem vírus inativo, vírus morto, são diversas estratégias diferentes, todas elas em fase de teste. Nós não temos a menor certeza se elas vão ser eficazes, ou seja, se elas vão proteger ou não, e se elas têm efeito colateral grave. Aparentemente, nenhuma delas, houve uma suspeita de um caso de mielite transversa na vacina da Oxford algumas semanas atrás, foi descartado, não tinha relação com a vacina. Aparentemente tem sido
vacinas na fase de testes com extrema segurança, ou seja, os indivíduos não estão tendo efeitos colaterais graves. Mas os resultados de eficácia, eles ainda estão longe de serem conhecidos de forma maciça, principalmente. Nós temos aqui no Brasil a pesquisa mais em andamento, que está mais para frente, ela tem ali menos de 2.000 voluntários em análise, o que é muito pouco para tirar uma conclusão. Então, o que nós temos é uma esperança muito grande nessas 9 candidatas. Eu, pessoalmente, gostaria que as 9 dessem certo. Quanto mais vacina eficaz e segura a gente tiver, melhor, até porque quantos milhões, ou melhor, quantos bilhões de pessoas nós vamos ter que vacinar? Nós estamos aí com uma população mundial de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Será que uma vacina vai dar para todo mundo? Não. Quanto mais iniciativa de vacina tiver, melhor, porque até não tem parque tecnológico, indústria para fabricar tantas doses para tantas pessoas. Ou seja, a vacina é uma esperança que em larga escala provavelmente a gente só vai ter disponível para meados do ano que vem, para o final de 2021, o conhecimento completo de tudo isso. Talvez se inicie a vacinação de alguns grupos antes disso, com resultados preliminares, o que pode acontecer, dependendo, justificado pela gravidade da pandemia, mas é tudo expectativa. A realidade mesmo só vamos conhecer quando os resultados dessas pesquisas foram publicados na íntegra. E nós não devemos, no último comentário meu, politizar esse tipo de questão. Tanto faz se a vacina da China, de Oxford, se a vacina do Butantan, da Fiocruz, dos Estados Unidos, da Europa, a gente tem que ir atrás de uma vacina que cientificamente seja eficaz, que funcione, que proteja as pessoas e que não tenha efeito colateral, independentemente do sobrenome dela. Certo, então assim, em outras palavras, o senhor está dizendo, a gente não sabe qual vai ser, quando ela vai estar disponível, mas quando chegar é porque ela vai ser segura e vai realmente atender a essa esperança que a gente tem de que nos deixe protegidos dessa doença, é isso? Os órgãos regulatórios, tanto aqui no Brasil, quando eu falo órgão regulatório, eu estou falando da Anvisa, quanto nos Estados Unidos, o FDA, quanto na Europa e mesmo a Organização Mundial de Saúde, obviamente, são bem rigorosos e estão bem vigilantes em relação a não deixar cair no mercado vacinas que não tenham eficácia comprovada ou que tenham alto índice de efeito colateral. Mas lugares onde a gente não tem essa regulação, como por exemplo aconteceu na Rússia recentemente, isso não é controlado, né? Então, nós que fazemos ciência no Brasil, eu falo aqui não só como professor da Faculdade de Medicina da Unesp, mas também como membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e a gente tem essa função de vigiar, estamos bastante atentos contra isso, mas isso tem diversos mecanismos, tanto nacionais quanto internacionais. Mas o que a população não pode fazer é ficar com birra e falar, eu não quero tomar a vacina de fulano de tal, ou do cicrano. Isso não existe. Nós estamos todos no mesmo barco. O nosso inimigo é o novo coronavírus, é a Covid-19. E nós temos que abraçar a vacina que der certo ou as vacinas que derem certo. Tomara que todas funcionem, porque aí nós vamos ter mais chance de que mais pessoas sejam vacinadas e estejam protegidas. Doutor, já caminhando para o nosso final, o senhor acha que o pior já passou? Vão vir segundas, terceiras e muitas outras ondas, mas essa primeira que foi a mais tsunami mesmo, agora é futurologia, o senhor não queria fazer, mas é a sua impressão. Olha, qualquer comentário nesse sentido, sinceramente, é fazer uso de uma bola de cristal. Provavelmente, o pior, a onda mais grave foi essa que nós vivemos aí entre abril até agosto. Porque muitas pessoas foram expostas, infelizmente, e nós tivemos, no Brasil como um todo, um índice muito alto de óbitos. A gente não tem ideia de quanto é necessário das pessoas sejam expostas para que haja a famosa imunidade de rebanho. Lembro que em alguns lugares isso foi desastroso, como a cidade de Manaus, um número excessivo de óbitos. E mais importante, a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade. Se for para a vida toda, ótimo, porque realmente aí vai ser o fato de que quem já se expôs está protegido e uma vacina então vai resolver o problema. Mas se não for, a imunidade
para o resto da vida, as vacinas vão ter que ser repetidas de período em período, de tempo em tempo, e tem ainda a questão final que fica da reinfecção. Será que a pessoa pode se reinfectar por um vírus geneticamente diferente? Tudo isso são cenas do próximo capítulo. Certo. Bom, doutor, eu mais uma vez agradeço em nome da TV Câmara Botucatu, em nome da população de Botucatu também, a sua disponibilidade em compartilhar com a gente de maneira sempre pronta e sempre muito clara as informações sobre essa situação tão inédita, né? Inédita e difícil que a gente está enfrentando para nós como cidadãos, para vocês que estão na linha de frente. Imagino lá o sufoco da última vez. O senhor falou que tinha até passado por sobressaltos no momento de alta de ocupação dos leitos ou mesmo dos casos mais graves. Imagino que esse ano esteja sendo difícil para todos nós, mas temos que continuar, né? Então, que mensagem que o senhor deixa para que a gente continue, né? Como é que faz? A mensagem desde o começo é a mesma: bom senso e vamos acreditar na ciência. Nós estamos agora possibilitados de fazer uma flexibilização. E flexibilização não é volta à realidade normal. Infelizmente, nós não temos condição de voltar ao normal absoluto. E o normal adaptado é esse que a gente discutiu, das 4 regras de ouro, que eu vou repetir rapidamente. Uso constante da máscara quando eu não estiver no meu convívio familiar e domiciliar. Distanciamento social, 1 metro a 2 metros, para evitar a transmissão por gotículas. Higiene sempre das mãos, para evitar a transmissão por contato. E se eu tiver sinal ou sintoma de resfriado ou gripe, não saio de casa e vou procurar imediatamente ser testado para que, se for positivo, evitar ainda mais a transmissão do vírus. Só o bom senso e acreditar na ciência é o que vai nos tirar dessa situação e evitar um número ainda maior de óbitos e de pessoas contaminadas. Obrigada, doutor. Bom, esse então foi o Câmara Informa especial, 1 hora praticamente de muita informação. Você pode acessar esse conteúdo depois com mais calma no YouTube da Câmara Municipal de Botucatu, compartilhar com pessoas que você sabe que às vezes estão enfrentando, sofrendo com dúvidas ou enfrentando essa doença, o medo também do contágio ou de retomar as atividades, ou pessoas que estejam negando ou achando que já passou, não passou. Isso ficou claro aqui, né? O doutor ficou 1 hora falando, e da importância do respeito e da empatia da nossa ação individual, que tanto nesse caso interfere no coletivo. Então, eu sou Adriana Ribeiro, agradeço mais uma vez ao Dr. Alexandre Naime Barbosa, ele que é um representante, um porta-voz da especialidade médica que trata dessa doença, a Covid, e que tem estudado e trabalhado na linha de frente contra o coronavírus aqui na nossa cidade, contra a Covid-19, e eu tenho certeza que, se precisar, a gente vai voltar a se falar, né, doutor? Espero e continuo esperando que seja para trazer mais boas notícias. A gente já está avançando. Eu que agradeço o convite, Adriana. Realmente, os primeiros, todas as entrevistas, as 3 primeiras, essa é a 4ª, né? Tiveram uma ótima repercussão em relação a levar uma notícia, uma informação de qualidade. Eu acredito sinceramente que informação em saúde é a melhor forma de lutar contra as doenças. Convido a todos a acessarem o meu projeto de extensão universitária, que é justamente de divulgação científica, no website drbarbosa.org. É só procurar meu nome também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Alexandre Naime Barbosa. Inclusive, essas entrevistas da TV Câmara e muitas outras para diversas mídias estão lá disponíveis. E eu acho que a gente se vê de novo em dezembro. Espero que com notícias melhores, mas sinceramente, até lá, para que essas notícias sejam melhores, vamos seguir o bom senso, as regras de ouro da flexibilização e evitar fake news, posições extremas, que infelizmente só vão trazer mais discórdia, mais óbitos e mais sofrimento para a nossa população. Obrigada, doutor, e obrigada a você que nos acompanhou aqui na TV Câmara Botucatu, canal 31.3 da Rede Aberta Digital, ou no canal 2 da Claro Net TV, ou que está no nosso, ou que acessou pelo YouTube da Câmara. Continue acompanhando a nossa programação. Sempre que tiver informações importantes, a gente vai compartilhar com você.